paz, irmãos. Amém? Jones falou que eu tenho só 50 minutos. Brincadeira, viu? Irmãos, antes de se assentar, vamos ler o texto da palavra de Deus. Primeiro, vamos ler Mateus capítulo 26, 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Nós vamos ler aqui em dois lugares diferentes, depois nós vamos ler numa carta, mas antes vamos ler no Evangelho de Mateus. Também quero parabenizar também todas as irmãs que têm se empenhado no trabalho do bazar. Ontem as irmãs se empenharam, desde quarta-feira, eu falei isso hoje pela manhã ali na sala, eu nunca vi tanta roupa na minha vida, que eu não quero nem passar em porta de loja. Até no guarda-roupa lá de casa, que já foi, né? Agora está na caixa. Até chegar diante das roupas, eu tô assustado com as roupas lá de casa. Tanta roupa de quarta-feira que foi separada e dobrada, irmão. E eu carreguei mais ou menos uns 15 sacos de roupa só para doar para outro rapaz, para doar para outras pessoas. E eu carreguei 15 sacos de roupas que foram doados. E fora as que estavam lá dentro, irmão, eu nunca vi o pátio tomar de tanta roupa como foi na quarta-feira. E aí as irmãs prepararam na sexta e tomou conta dessa área toda de roupa também e fizeram varal aí para tudo quanto é canto da igreja e o negócio foi bonito, irmão. E o povo já chegou ali 7 horas da manhã na fila para entrar para o bazar da Igreja Batista de Venda Nova. E quando eles entraram, eles devem ter se arrependido, poderia ter chegado mais tarde, que tanta roupa é essa, que o povo comprou, ainda sobrou ainda um tanto de saco de roupa. Tudo isso, irmão, é ofertas dado aqui para a igreja, para ser vendido, para ser convertido em dinheiro, para que nós possamos finalizar a obra que ainda está em andamento da igreja. Talvez você pense assim, acabou não, o pastor só fez um recesso, né, para descansar e pensar um pouquinho assim, pôr a mente no lugar, mas nós já estamos projetando e orando ao Senhor esta cobertura lateral da igreja, né, e a cantina também, deu uma chuva aqui na sexta-feira, foi sexta, né, que deu aquele chuvão aqui, na hora que nós estávamos, deu aquele chuvão e caiu água lá dentro da cantina. E quando cai é sinal de que precisa ser trocado. Então nós precisamos também trabalhar aquela cantina, trabalhar os banheiros. Os banheiros estão aí hoje numa posição de provisórios, porque nós temos que mudar muitas coisas, reformar muitas coisas. Se você sair aí para o lado de fora, nessa lateral, você vai ver, e tanto para o lado de dentro, está tomando chuva, está tomando sol, e a gente está vendo aí umas trincas na parede. Então nós precisamos trabalhar isso com urgência, e eu já te convido a você estar orando, para que o Senhor ele possa mandar as provisões, como ele sempre mandou, para que ele possa mandar essas provisões, para esta obra também ser executada. Amém, irmãos? Quantos estão comigo? Amém. Conta comigo não. Fala um amém mais forte. Amém. Aí já dá uma melhoradinha, podia ser melhor, né? Eu vou assim com aquela, e de repente vai um amém fraco, né? Mas é uma concordância, viu, irmão? O amém. Vamos lá. Eu tenho 50 minutos. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Repete comigo, vigie. Vigie. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo de número 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 4, 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas. Repete comigo, estejam alertas. Por meio das suas orações. O primeiro nós falamos o quê? Repetimos?
Esqueceu, né? Eu pedi para ele, volta de novo. Hã? Eu pedi para repetir o quê? Vigie. Olha para o teu irmão e fala, vigia. E agora lá na primeira carta, o que nós falamos? Esqueceu. Gente. Você está ficando velho, gente. Volta de novo lá. Estejam. Hã? A irmã tá... Estejam alerta. Olha para o irmão e fala, irmão, esteja alerta. Agora repete comigo o tema. A importância de estar atento. A importância de estarmos atentos. Amém? Repete pela última vez para decorar. Pode se sentar. Então olha para o teu irmão, fala, meu irmão, vigie. Esteja alerta. Irmãos, quando nós vimos aqui esta palavra atentos, o atento significa nós prestarmos atenção. É nós estarmos vigiando. É nós estarmos alertos. Quando nós estamos prestando atenção, nós temos que prestar atenção naquilo que é de suma importância para a nossa vida. E uma das coisas que eu vou falar aqui, que é de suma importância para nossas vidas, para a vida do crente, para a vida do cristão, é ele estar concentrado em relação a algo. Isto é, que devemos estar compenetrados na palavra de Deus. Por isso que eu pedi vocês para repetir. O que eu pedi para repetir, para depois falar, sentar na nossa frente. Quando nós esquecemos, é sinal que nós não estamos compenetrados. Uma pessoa que vai estudar secularmente, ele precisa estar atento, voltado, alerta naquilo que ele está estudando. Ele tem que compenetrar naquilo que ele está estudando. Porque senão, na hora que ele chegar, o que vai acontecer? Na hora da prova. Vai bater a cabeça assim na parede e falar, lembra, esqueci. É porque não se compenetrou. É preciso estar voltado, atento aquilo que a palavra está nos falando. E a primeira palavra que nós lemos aqui de Mateus capítulo 24, 41, ou 26, 41. Ali é a fala de quem? De Jesus. E o que Jesus falou? Vigie. Orem. Quem que estava ali ouvindo essas palavras de Jesus? Os discípulos? Fala assim, era somente uma parte. Repete comigo assim, era simplesmente aqueles que iam dar continuidade ao ministério de Jesus. Pedro ali era o mais visado pelo Senhor Jesus. Era um que o Senhor, ele via uma capacidade nele. Mas só que ele era um camarada desatento. E Jesus falou para vigiar. Para estar atento. Quando nós olhamos essa palavra vigiar, é estar atento. Preste atenção, Pedro. Presta atenção, Tiago. Presta atenção, João. Vigie, esteja atento. Porque para que você não caia em tentação. O Espírito que está em vocês, parafraseando, ele está pronto. Ele está pronto. Mas a sua carne, ela é fraca. Eles não se atentaram a isso que Jesus falava. No momento em que Jesus ele é preso, que chega aquele povo para prender Jesus, Pedro ele tira a espada e passa na orelha do camarada.
Não era para ele ter aquela atitude. Ele teve aquela atitude agressiva porque ele não estava atento ao que o Senhor Jesus falou. Ele não vigiou. No momento em que ele acompanha aqueles homens levando Jesus, e ele chega ali aonde Jesus ele foi levado, e ali chega em volta de uma fogueira, uma serva chega nele e fala assim: você é um deles. E aí ele olha para a mulher e fala assim: não, eu nem o conheço. Volta de novo, a mesma serva: você é um deles. Não, eu não sou, eu não o conheço. Pela terceira vez: você é um deles, porque você fala como ele. E ele começa agora a dizer não. De repente ele ouve um canto de um galo que Jesus havia falado, que antes que esse galo cantasse, ele ia negar Jesus por 3 vezes. Ele não estava atento à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está diante dos nossos olhos. A palavra de Deus está diante de nós. Nós atentamos para tantas coisas desta terra, para tantas falácias, tantas pregações de motivações, de prosperidade, e às vezes a Bíblia ela é fechada, e aí o homem fala de uma forma eloquente, de uma forma tão bonita, as pessoas choram, as pessoas glorificam, direcionam a glorificação, que eu não sei para qual lado, se é para o norte ou para o sul, para o leste ou oeste. Menos voltar à palavra e ouvir o que o Senhor Jesus ele deixou escrito, registrado para as nossas vidas. Pedro ele teve que aprender. Ele teve que aprender a estar atento. E é isso que eu quero nesta noite compartilhar com você. A importância de estarmos atentos. Ou a importância de estar atento. Quando eu lia o texto, me veio esta palavra aqui de Pedro. E o Espírito Santo falou bem fortemente ao meu ouvido, dizendo assim: fica atento. Não fique desapercebido. Fique atento à palavra que foi posta nas tuas mãos. Quando você está atento, você se tranquiliza. Você tem direção. Você tem tranquilidade. Você tem paz. Você tem alegria. Mas quando estamos desatentos, nós ficamos ansiosos, preocupados, nervosos. Começamos a se tornar pessoas briguentas, revoltadas, porque não estamos atentos. E o Espírito Santo falava assim comigo: você está nervoso é porque você não está atento às promessas que estão liberadas para a sua vida. E da mesma forma que o Espírito falou ao meu ouvido, ele me dá essa liberdade de falar a você também. Esteja atento. Atenta-se para as coisas de Deus. Você atenta para tantas coisas desta terra, menos para algo importante. Para algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Então olha para o teu irmão como uma boca profética de Deus e diga: meu irmão, esta noite nós somos advertidos a estar atentos. Falar advertência é bom, porque é ela que nos faz ficar atentos, estar alertas e vigiar. Amém? É necessário manter-se
em alerta e observar o que o Senhor nos deixou como sobreaviso. Então avisa, fala com seu irmão, fala: meu irmão, é necessário manter-se alerta, estar atento e observar o que o Senhor nos deixou como sobreaviso. Volta aí a 1 Pedro 4,7. Olha o que Pedro fala com a igreja, com os crentes que estavam passando por tribulações. Ele fala assim: olha, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, se você não ouviu isso, eu vou te falar. Porque a palavra de Deus está falando. O fim de todas as coisas está próximo. Está mais próximo do que você imagina. Quem crê que as coisas desta terra vai ser destruído? Que não vai ficar nem raiz e nem ramos. Tudo vai pegar fogo. A hora que o Senhor Jesus mandar tocar a trombeta, ei, na hora que tocar essa trombeta, o Senhor vai tirar a sua igreja dessa terra, porque o fogo vai cair. E não é fogo pentecostal não, irmão. Não é fogo do avivamento não. É fogo de queimar tudo aquilo que não presta. Se eu continuar ou se eu for um canalha, eu vou ficar para ser queimado. Eu não vou falar aos outros, né? Senão vão querer me pegar lá fora. Se eu for um mentiroso, o fogo vai cair na minha cabeça, vai me esturricar e vai me queimar. Malaquias disse que a terra vai pegar fogo, não vai ficar nem raiz e nem ramos. E o pior de tudo, irmão, que a carne, ela pega fogo. Você já viu pessoas se incendiando, pegando fogo? Eu vi um camarada fazendo uma loucura em um vídeo, que uma loja pegou fogo, e esse camarada pegou um botijão de gás e puxou para fora, que a causa do incêndio era aquele botijão de gás. E o que ele fez? Ele jogou esse botijão de gás, mas só que ele jogou em uma direção que o bico virou para o lado dele. E o fogo fez assim, ó, e pegou ele, e ele saiu correndo. Quando ele chegou na frente, tirou a camisa. Irmão, não é questão de rir, não. O couro do corpo dele arrancou, literalmente, ficou aquela coisa branca. Eu falei: meu Deus, que dor que esse camarada, para reconstituir esse negócio. O cabelo não ficou um fio sem ser esturricado. Imagina, meu irmão, fogo caindo sobre essa terra. Corpo físico é terra, e terra é queimado. Malaquias disse isso. E a alma também vai cair em um lugar que vai ser um fogo eterno, que não vai cessar de queimar. É preciso nós estarmos atentos. O fim de todas as coisas está próximo, igreja. A hora da ordem de Jesus está chegando. Eles estão prontos para acatar a ordem de Jesus e tocar a trombeta. E como que está o nosso coração? A nossa mente está atenta? Ou estamos desapercebidos? Vamos atentar à palavra do Senhor. Portanto, sejam prudentes, estejam alertas. Essa alerta estejam atentos por meio das orações. É tão interessante que Pedro, ele ouviu lá de Jesus falando assim: vigie, esteja em vigilância, em oração. É oração, meu irmão, que vai mexendo com o nosso íntimo, com o nosso espiritual, e que vai nos conectando aos céus.
É importante a igreja orar. A oração é para os velhos. E os velhos estão mais inteligentes do que os mais novos. Os velhos de oração. Por isso precisamos estar atentos ao que a palavra nos direciona. Eu quero compartilhar aqui 4 pontos que são muito importantes, que faz parte desta palavra, estar atento. Primeira coisa, esteja atento à direção de Jesus. Esse estar atento à direção de Jesus é ouvir o que Jesus falou e tem falado. Talvez você pense assim: como que eu vou ouvir Jesus? Se Jesus ele já subiu aos céus, ele não está aqui na terra. Eu vou dizer para você como você ouve a Jesus. Primeira coisa, ouve a quem está falando contigo. Se ele está falando da palavra do evangelho, ele está sendo a boca do Senhor Jesus para a sua vida. Olha lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O Espírito sopra aqui, olha aqui. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. Bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as coisas que nela está escrita. Lê a palavra. Lê em voz alta. Quem tem esse hábito de pegar a Bíblia e começar a ler em voz alta? É o que está direcionando lá. Lê em voz alta as palavras desta profecia. Sabe por que Jesus deu essa ordem para João? Quando ele diz lê em voz alta, ele está falando com João assim: olha, pregue a palavra, fala da palavra, o que você tem buscado, o que você tem lido, fale em voz alta, para que nos 4 cantos desta terra seja ouvida a voz do Senhor Jesus. Tem crente que tem vergonha da palavra. Tem crente que fala do Brasil, que ontem foi uma decepção para tanta gente. Eu só saí daqui à meia-noite, era 00:20 que nós saímos. Aí eu lembrei, falei: gente, é mesmo, a seleção brasileira, eu sou um patriota, eu sou brasileiro. Gente, o que aconteceu com o Brasil? Eu não ouvi um foguete, eu não ouvi ninguém gritando, eu não ouvi ninguém abuzinando o carro. O que aconteceu? Aí a pessoa olhou assim: empatou, né? Aí 0-0? Não, 1-1. Aquela seleção ruim. Ou seleçãozinha ruim. Aí eu pensei assim, enquanto eles estavam lá diante de uma seleção que lutando para ter glória, nós estávamos diante daquele que venceu, que ressuscitou, e que fale que nós ouvimos e nós o adoramos. Como que Deus usou o pastor Rafael aqui ontem, que palavra fantástica, foi ou não foi? Uma palavra de Deus, que louvor tremendo, aquele povo cantando, assim, meu irmão, parecendo que o céu já estava descendo, Jesus descendo para nós, uma coisa de Deus tão fantástica. Hoje pela manhã, quando entramos aqui, um número pequeno, mas quando o irmão ministra a palavra, vem o louvor. Eu ouvi a voz celestial dos anjos cantando com os irmãos aqui. E aí o irmão dá uma pausa e fala assim: irmãos, me perdoa, porque eu estou rouco. Eu falei: então quem está cantando? Irmão, que coisa!
Enquanto vamos nos frustrar diante de coisas e sair gritando se vencer, eu quero dizer para você, faça como Jesus disse, seja feliz em falar em alta voz a palavra do Senhor, a dizer: Jesus é o meu Senhor. Há de declarar Jesus, porque o tempo está próximo. O fim está próximo. E aquele que fala em alta voz proclama, leia. Ele está declarando Jesus, aquele que vai livrar quem quer ser livre do fogo que vai consumir essa terra. Imagina Noé batendo o seu martelo, serrando a madeira em um lugar árido, que não tinha mar, não tinha rio, um lugar seco, e alguém passar e falar assim: ei, o que vocês estão fazendo aí? Uma arca. Uma arca? A arca é um grande barco. E para que é isso? Para nós se salvar. Salvar de quê? Salvar do dilúvio que está vindo aí. Talvez alguém olhou e falou assim: esse velho tá velho demais e tá caduco. E ainda põe os meninos doidos ali. E os meninos estão aí na pilha do pai. Os meninos estão lá trabalhando. Olha as mulheres lá fazendo comida. Olha lá, a família de doido. Mas ele foi. E eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão. O dilúvio só chegou. As águas só chegaram quando Noé finalizou toda a arca, todo o trabalho. Quando aqueles animais vieram e entraram dentro da arca. Quando Noé toma sua família e entra dentro da arca. O texto nos diz que Deus vem e fecha a porta daquela arca por fora. Deus é quem passou a tranca, não foi Noé. Deus é quem fechou a porta da arca. E agora estava todo mundo que acreditou na palavra do Senhor, que deu ouvido à voz do Senhor, e cumpriram a obra que foi determinada para eles, para a salvação das suas próprias vidas. Naquele momento, eu imagino um tempo seco, o céu sem nuvens. Eu imagino, porque o texto não dá essa margem, mas eu imagino que estava assim: de repente começa um vento frio, e de repente vem uma nuvem, se cruzou com outra nuvem, tudo começou a escurecer, de repente um pingozinho aqui, um pingo ali, e alguém deve ter falado assim: eu acho que vai ter uma grande chuva por aí afora. E daqui a pouco começa a chuva, e a terra abre. Se o céu não comportasse, ou se o céu não fizesse descer as águas que enchesse a terra, Deus abre as comportas da terra e faz com que as águas subam, para que cumpra a palavra do Senhor. E agora não vai ser água não, irmão. Eu vou falar algo aqui, talvez você vá achar meio estranho. Hoje o povo sabe andar de bote. O povo hoje está aprendendo a remar. O povo hoje está fazendo aula de natação. O povo hoje faz aula de mergulho. Talvez deve ser por isso que não vai vir água, que o povo ficou esperto. Mas não é isso não, irmão. Não vem mais água porque Deus fez uma promessa que não ia derramar mais água sobre a terra. E quando Ele promete que algo que não vai acontecer como aconteceu, não vai acontecer.
vai acontecer de uma forma diferente, porque ele já liberou a palavra e ele não vai voltar atrás, porque a palavra já foi liberada, que a terra vai ser consumida com fogo. Então temos que ouvir, ser uma pessoa feliz, alegre, em ler a palavra, em proclamar, em dizer às pessoas a palavra. E outra coisa, ser um bem-aventurado em ouvir a palavra. O bem-aventurado que ouve a palavra é aquela pessoa que ouve, absorve, guarda e depois vai embora para casa, vai para o trabalho, vai para a rua e ele põe essa palavra em prática. Não é simplesmente entrar aqui e sair aqui. O que foi pregado no domingo passado? Quem se lembra? Quer ver? Quem era o pregador de domingo passado? Pastor Romildo. Está vendo que nós esquecemos a mensagem que foi pregada? É preciso guardar. Você sabe quando as palavras elas vão vir à mente? Quando chegarmos diante do Senhor Jesus e nós andarmos em desobediência, chegarmos diante do Senhor e começarmos a lembrar de tudo da palavra. E chegar e começar a citar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Querer mostrar para Jesus que tem a palavra. Jesus vai falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Irmão, vai ser a palavra mais dura que o homem possa conhecer. Você encontrar com uma pessoa que você já viu, já conversou, e chegar e a pessoa falar assim: quem é você? Ah, eu sou o Ney. Ah, o Ney, mas eu não te conheço, de onde você é mesmo? Eu sou lá da Bahia. Lembra quando nós éramos pequenos que nós íamos roubar a manga lá na casa do vizinho? Ah, sim, mas não estou lembrado disso não. Eu não estou lembrado de você, rapaz. Você é filho de quem mesmo? É triste ou não é? Aí você tenta se explicar, tenta colocar para a pessoa lembrar de você. Agora imagina chegar diante de Jesus e Jesus falar: não te conheço. Aparta de mim. Sai daqui. Sai para lá, aparta. Deixa a quem eu conheço, vir até a mim para entrar naquilo que eu preparei para ele até antes da fundação do mundo. Aparta aí. Aparta de mim. Vem cá, bendito do meu Pai. Nós vamos atrapalhar algumas pessoas querer entrar. As pessoas que vão entrar por direito. Se nós não tomarmos posição e guardarmos a palavra do Senhor e colocar ela em prática. Amém ou não amém? Então olha para o teu irmão e fala: meu irmão, é importante estar atento às direções do Senhor, sempre ouvindo o que o Senhor fala na sua palavra. Às vezes vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai ficar enjoado, mas é para nós guardarmos. E essa repetição é proposital. Amém ou não amém? Você viu o pastor antes cantando aqui? Foi 2 músicas diferentes, que nunca, uma música diferente, e ele foi repetindo. Talvez alguém falou: não vai acabar, não vai acabar, não. Mas essa repetição é para você guardar, é proposital. Se você não entendeu ainda, entenda agora. Ele está pondo a música nova, ele não vai falar assim: irmão, essa aqui, a música aqui é nova, vamos cantar aqui um trecho. Vai, cantou, que nós fazíamos isso antigamente. Não, ele vai cantar a música, vai repetir, vai cantar, vai repetir, para que você marque a música, e a música fique grifada em você. Assim é a palavra do Senhor. Se chegar aqui o pastor Vanderlei, eu vou pregar aqui: o Senhor é o meu pastor. Tem outra coisa para pregar não. Eu quero pregar sobre o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor mandou eu pregar sobre o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor me deu essa ordem, é porque eu quero pregar sobre que o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor me ordenou. E essa repetição é para que você grave, para que alcance o teu coração. A palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha.
A penha é uma pedra firme, grossa, difícil de ser quebrado, mas esse martelo, essa marreta bate até quebrar, até que a palavra entre e fique grifada no coração. Eu já vi tanta gente com facilidade, piada imoral, piada desimoral, tanta coisa. A pessoa conta, já vi um camarada contar um filme para mim, do início ao fim do filme. E aí ele falou assim: assiste para você ver como que o filme é bom. Eu falei: eu vou assistir por quê? Que você já contou o filme todo. Já sei o filme todo. Só para ver os personagens, porque a história eu já sei ela, de cor e salteado, que você contou tudo. Irmão, que facilidade. Mas quando se diz a palavra, a pessoa tem uma dificuldade. Oh, meu Deus, eu não consigo guardar a palavra. É porque você está desatento. Provérbios, capítulo 18, 13. Muitas vezes estamos focados nas próprias rotinas que acabamos perdendo a sensibilidade para o que o Senhor está nos direcionando. E em Provérbios, ele vai fazer nos lembrar que responder ou agir antes de ouvir, cometemos uma tolice e passamos por vergonha. Olha lá. Pode ler alguém para mim enquanto eu bebo água? Não, é Provérbios 18, 13. Talvez você pense assim: o que tem a ver isso com o que o pastor está falando? Irmãos, às vezes nós não ouvimos a direção do Senhor, não estamos atentos ao que o Senhor está falando, e às vezes cometemos uma insensatez e passamos vergonha. Por quê? Porque nós respondemos algo que às vezes nós não buscamos a estar atento ao que o Senhor está falando e respondemos do nosso jeito. Uma certa feita, uma irmã passou uma vergonha. Nós estávamos no impacto evangelístico. E ela chegou e falou assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Aí o rapaz perguntou para ela assim: aonde que está escrito? Porque estavam falando de queda. E ela virou e falou assim: está escrito que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Aí ele perguntou rapidamente: aonde que está escrito? Aí ela ficou coçando a cabeça. Ah, tá lá em Coríntios. Tá em Coríntios. Ah, não, tá lá em Provérbios. Ah, não. Aí ela ficou sem direção. E o rapaz começou a questionar. E foi respondendo os versículos que foi sendo citado por ela, ele foi respondendo. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu tive que entrar assim no meio e falei assim no ouvido dela: ô irmã, está escrito não. Provérbios diz que se o homem cair 7 vezes Deus põe ele de pé. Em Coríntios disse que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aí ela começou a tremer. Eu falei: treme não, irmã, tenha humildade. Diga para ele que você ouviu isso de um pregador, mas não está escrito. É uma tolice quando nós respondemos sem ouvir o que o Senhor está falando. Quando você estiver diante de uma pessoa que começar a questionar da palavra, você precisa estar atento ao que o Senhor já te falou, e Ele vai te dar a resposta a dar para o coração daquela pessoa. É preciso estar assim, para não passarmos vergonha. É necessário nós cultivarmos momentos de silêncio. E nesses momentos de silêncio nós precisamos estar em oração. Nesses momentos de silêncio nós precisamos estar na leitura da palavra, para captar a cada direção de Deus para as nossas vidas. O tolo ou o sábio, quando se cala, segundo diz Salomão, diante de qualquer situação ele se torna um sábio.
E sábio é aquele que ouve e não aquele que fala. Às vezes queremos debater ou queremos elevar e acabamos passando vergonha. Então esteja atento na direção do Senhor. Esteja com o ouvido atento ao que o Senhor te direciona, para que as coisas na sua vida sejam uma vida diferente. Amém? A segunda coisa, eu vou finalizar aqui porque o tempo já foi, meus 50 minutos já foi. Esteja atento aos sinais. Tenha discernimento. O crente que tem discernimento, ele se volta para os sinais. Jesus, ele alertou sobre a importância de observar os tempos e as estações ao seu redor. É nós estarmos atentos aos sinais. Irmãos, a Bíblia, ela fala de guerra, de rumores de guerra, de terremoto. Quem viu um terremoto que deu na Filipinas aí esses dias atrás aí? Há poucos dias aí. Quem chegou a ver? Os menininhos tudo dentro da escola mandaram todo mundo a baixar. E a terra fazia assim, ó. Um terremoto de uma proporção violenta, forte. As pessoas que estavam na rua, elas correram para o meio e ficaram no meio da rua paradas, porque elas não conseguiam se locomover. E na frente delas, casas, prédios começaram a cair. Aí a pessoa fala assim, meu Deus! Mas Jesus já alertou, no capítulo 24, do Evangelho de Mateus, que vai haver terremotos, vai haver guerras, vai haver fome, vai haver, meu irmão, pai levantando contra filhos, filhos levantando contra pai. Há poucos dias aí, acho que a semana passada ou retrasada, um filho esfaqueou o pai, matou o pai, porque o pai foi agredir a sua mãe, e ele foi lá e saqueou o pai, matou o pai. Aí a pessoa fala, eita Senhor, mas isso está avisado. A corrupção, não só no Brasil, em todos os lugares, até mesmo dentro da casa de Deus, isso é cumprimento da palavra, irmão. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Pessoa não tem mais amor um para com o outro, não. Isso não é novidade para quem lê, não, irmão. Isso é sinais. Isso é cumprimento da palavra. Essa pandemia que deu aí, que matou esse tanto de gente, as pessoas falam, oh, meu Deus, ajoelharam na rua, foram orar, gritar, espernear, e Jesus falou que vai haver pestes, doenças incuráveis. Quem lê a palavra, ele vai tranquilizar, é os sinais, eu tenho que estar atento a todos os sinais. O tempo desordenado, frio no quente, quente no frio, chuva no frio, chuva no frio, chuva no calor, aquela confusão de tempo. Irmão, tudo já está avisado. O que falta mais acontecer? Falta nós atentarmos. Falta nós fazermos o que o Senhor Jesus disse. Vai, prega o evangelho a toda criatura. Enquanto o evangelho não for pregado a todos, não virá o fim. Jesus disse isso. Quando este evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. O evangelho não está sendo pregado. E quando não está sendo pregado, ainda está sendo dado oportunidades. Porque as pessoas conhecem de campanha de A, campanha de B, corrente de C, corrente de tudo, mas menos o evangelho. E Jesus, ele mesmo falou do evangelho, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí Paulo fala aos romanos, como que nós vamos ser salvos se não tem ninguém que pregue? E olha que isso era no tempo de Paulo. E hoje, irmão, eu vou falar abertamente, está sendo gravado isso aqui. Depois você entra lá que você vai ver isso aqui que eu estou falando. E eu sei que muitos vão ouvir isso aqui. Vão ouvir e vão saber
que hoje os homens estão fechando o evangelho e pegando o evangelho anatema, evangelho que não é de Cristo divino, e anunciando às pessoas e as pessoas absolvendo. E às vezes faz uma fantasia, e aí faz uma criação, inventa, e as pessoas saem dali impactadas, passa 2 dias, está do mesmo jeito. Às vezes volta e tem uma vida pior do que era. Mas quando o evangelho de Jesus é pregado, quando o evangelho de Jesus é anunciado, quando nós estamos atentos aos acontecimentos e temos discernimento que o tempo está próximo, nós começamos a falar do evangelho com mais intensidade, de dizer: ei, não é o dinheiro que vai mudar a sua vida, ei, não é, meu irmão, uma casa enorme que vai mudar a tua vida, não é empresas que vão mudar a tua vida, não é uma frota de ônibus, não é uma frota de carro, ei, não é um relacionamento que você alcança dentro de uma terapia do amor, mas é a palavra do Senhor, é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Cristo. Jesus é o caminho que o homem precisa conhecer, e ele anunciou: esteja atento aos sinais. Quando tudo isso começar a acontecer, é sinal que Jesus está chegando para buscar a tua igreja, para buscar aqueles que confessaram com as suas bocas, que creram com seus corações, declarando que só o Senhor Jesus Cristo é a sua salvação. Não vamos ser uma igreja monótona, uma igreja desatenta. Não vamos atentar para aquilo que é criativismo, invencionalismo. Não vamos atentar para isso, não. Vamos atentar para a palavra. Ainda que muitos falam, está cheio de erro, está cheio de coisas aí que foram escritas pelos homens, está cheio de coisas aí que não tem nada a ver. Isso é para o tempo passado, não é para o tempo de hoje. Hoje nós podemos viver porque hoje é o amor. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o mesmo que tratou com Caim, lá o primeiro homicida, é o mesmo que trata hoje e é o mesmo que trata amanhã. O mesmo que tratou, meu irmão, com aqueles que pecaram no tempo de Noé, é o mesmo que trata hoje e é o mesmo que vai tratar amanhã, e o tratamento é o mesmo, porque ele não muda. Vamos lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, para me fechar aqui. Já pode até ficar de pé. Vamos lá, toda a igreja junto, vai. Vocês vão lembrar de uma mensagem que vocês ouviram por aí afora, que vocês ouviram hoje, que vocês ouviram ontem. Vocês vão lembrar de uma mensagem aí, dentro desse texto. Vai lá, 1, 2, 3, toda a igreja. Eita! Vocês leram fraco demais. Gente, vocês comeram hoje? Vocês lancharam antes de vir para a igreja? Lanchou não? Então espera acabar para vocês lanchar ali. Mas agora toma a última forcinha que você dormiu de tarde. Irmão, eu estou aceso. Essa noite eu cheguei em casa, nós fomos deitar lá, acho que era 1h20, não é? Era 1h20. Irmão, dormi não, eu fiquei aceso assim. Aí eu lembrei do pastor Romilson. Aí eu falei: o Senhor tirou o sono aqui, levou o pastor Romilson. E eu comecei a orar: Senhor, pastor Romilson, ele aproveitou que não dormia e orava, e eu vou começar a orar também. E fui. Daqui a pouco eu dei aquele apaga assim, ó. Eu lembrei dele, aí eu dei aquele apaga assim.
Aí quando foi um determinado tempo, fizeram um barulho em cima, e eu não sou de acordar assim com qualquer barulho. Aí eu acordei. Aí eu pensei assim, puxa vida, eu dormi demais. Aí quando eu peguei o celular, eu tinha dormido só 2 horas. Aí eu falei, eu vou tentar dormir de novo. E não dormia. Aí hoje à tarde também não dormi não. Agora eu não sei quando eu chegar em casa. Mas tem força ainda para pregar e para falar. Eu vou até meia-noite se puder. Mas vamos lá. De novo. Mais forte, mais forte. Eu vou fazer assim, quer ver? Espera aí. Só essa aula aqui. Vai lá, lê. Que desce do Pai das luzes, que não muda com sombras e constantes. A turma de cá, o que vocês achou? Assim, assim ou assim? Vocês gostam de vocês, hein? Olha lá, agora é vocês, olha aqui. 1, 2, 3. Toda boa dádiva, todo bom perfeito, vem do Pai, que desce do Pai das luzes, que não muda com sombras e constantes. Eu quero só a última parte aqui, ó. A última parte do versículo. Toda a igreja. Esteja atento a isso aqui. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Em Deus não há variação. O que Ele falou ontem, Ele fala hoje. O que Ele fala hoje, Ele fala amanhã. O que Ele fez ontem, Ele faz hoje. E o que Ele fez hoje, Ele faz amanhã. Quem muda? Olha para o teu irmão. Não acusa ele não, mas fala assim, meu irmão, você muda. E você tem variação. Fala, mas em Deus não. Esteja atento a isso. Amém? Fala, então esteja atento. Começa a discernir os sinais dos tempos, porque o tempo está próximo.